Qual é o sentido de viver? Nós vivemos apenas para não morrer? Qual o sentido de continuar vivo? É apenas o medo de morrer um dia? Ou é algo a mais que encontraremos ao longo do caminho? Vinland Saga, segunda temporada, episódio número 3. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um episódio de Vinland Saga. Gente, um episódio sensacional, principalmente pelo questionamento do Thorfinn. Qual é o sentido de continuar vivendo? Nós vivemos apenas pelo medo de morrer? Tem algo de bom na vida? Tem algo de bom em continuar vivendo? Todas essas reflexões e muito mais eu vou abordar aqui nesse vídeo junto com vocês. Espero que vocês compartilhem aqui comigo as suas opiniões, os seus pensamentos e vamos direto para esse vídeo, sem antes deixar de agradecer todo mundo que está deixando aquele like, que está compartilhando, comentando, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado por estarem acompanhando Vinland Saga comigo. Eu sei que poucas pessoas acompanham, pelo menos ao que parece, e é meio triste de ver isso, já que Vinland Saga é uma obra simplesmente sensacional. Eu considero essa segunda parte bem melhor até do que a primeira, pela construção que foi feita até chegar aqui e como ela está se desenrolando. E bom, sem mais enrolação, vamos direto para esse episódio. Ele vai começar com o Raposo e o Texugo conversando com o Omar. O Omar foi lá dar umas bebidinhas e tudo mais. Aqueles caras são, na verdade, guarda-costas do seu pai. Eles estavam lá apenas beberrão, né? Tudo bebendo. Só que eles começam a ficar um pouquinho mais sóbrio e como o Omar ele tem a faixa de 17 anos e parece que não é muito forte para bebida ou também não tem muito costume, ele bebe e já fica alegrão, fica aquele bêbado deprimido pra caramba. E os caras já pensam assim, putz, a gente nem devia ter chamado esse cara pra beber, vai ficar um porre aqui. E se tem um cara que é porre mesmo, é quando a pessoa fica deprimida. E é então que eles começam a conversar com ele, mas o Omar fala que ninguém entende ele de verdade. Aquela crise normalmente de adolescente que a gente tem, assim, tipo, aquela pessoa nunca vai me entender, aquela pessoa nunca vai me entender porque ela não está na minha pele. E realmente, a gente nunca entende o que está na pele de outra pessoa. E o Omar, na verdade, ele quer ser um guerreiro para ser considerado um homem. Então ele tá na faixa ali entre ser um adolescente, né, um jovem e tudo, e ser um adulto. E ele quer ser considerado como um adulto, como um guerreiro, como alguém importante, que as pessoas não o tratem mais como criança, embora ele também se comporte sempre como uma criança. E às vezes para crescer ele precisa de algumas experiências. E é isso que o Raposo e o Texugo vão propor a ele, só que experiências essas que não vão comprovar nada se ele é um adulto ou não. Tanto que ele peita os próprios guarda-costas ali, que são chamados de visitas. Ele pega lá e fala assim, vamos ver se vocês sabem utilizar a espada, porque ali nas terras deles, do fazendeiro Ketil, é tudo muito tranquilo. Eles não lutam, não tem quase nenhum problema ali. E é então que os caras derrubam o Omar no chão e falam assim, filho, você tem que crescer, mas para crescer você precisa de experiência. Vamos te dar uma ideia. Para você virar um homem de verdade, é algo simples, né? Você tem que matar alguém, o sentimento da matança. E eu acredito que esse Raposo e esse Texugo, assim como, por exemplo, os vikings da Dinamarca que invadiram as terras do Einar, eles tinham prazer nessa brutalidade humana, de ficar matando as pessoas, ver a pessoa sendo subjugada por você, você se considerando o mais poderoso. Tanto que eles se sentem muito poderosos com pessoas que não revidam contra eles. E essa é a personalidade desses caras. A gente percebe isso nesse mesmo episódio. Eles são os bonzões quando eles estão, vamos falar assim, no topo da cadeia alimentar. Mas quando aparece alguém que é maior do que ele, ou pelo menos que está com status acima, ou é mais forte que ele já ali, arrega ali, pum, já tranca tudo. E é por isso que eles dão essa ideia ridícula pro Omar, porque eles dão a ideia ali de pegar um escravo, porque não vai fazer falta nenhuma, né? É apenas um escravo, a vida já não pertence mais àquela pessoa, pertence ao seu mestre. E como ele é filho do mestre dessas pessoas, ele pode matar, ele pode, sei lá, ele pode fazer o que ele quiser. Como é um moleque mimado, e ele tava bêbado também, ele acaba topando, mas é um moleque medroso. Ele não quer matar ninguém, ele não quer virar um guerreiro pra matar alguém. Ele quer ser considerado um adulto. Mas para se tornar um adulto, uma pessoa
pessoa melhor, ele não precisa matar alguém, ele só precisa de verdade amadurecer, que é isso que ele ainda não entendeu, assim como os outros caras também acham que amadureceram porque foram talvez em guerras, já lutaram com outras pessoas, já mataram outras pessoas em batalhas e tudo e permaneceram vivos, acham que são os adultões, mas não é a idade e muito menos a experiência, e sim o amadurecimento que cada pessoa tem. Então eles dão essa ideia ali pro Omar, e é então que eles vão procurar lá o Thorfinn e o Einar. Einar e Thorfinn, esse que estavam ali dormindo, acordam um pouquinho cedo, o Einar já vai ali, né, dar um famoso mijão, e é então que o Thorfinn ele começa a ter ali, aparentemente, um pesadelo. E nesse ponto eu queria dizer uma coisa pra vocês. Esse pesadelo, com certeza, está ligado diretamente ao fato do Thorfinn não ter morrido até então, ou não ter se entregado à morte. É claro que ele vive como se estivesse vegetando, sem vontade muito de viver, principalmente depois de perder todos os seus objetivos, mas parece que esse pesadelo tem ligação direta do porquê ele não se entregou à morte, porque ele poderia se entregar pra fome, ele poderia, sei lá, se jogar da ponte, fazer qualquer coisa desse tipo, mas ele não faz. Então é interessante de ver que nos pensamentos do Thorfinn, mesmo ele ali querendo desistir de tudo, ainda tem algo dentro da mente dele que ainda busca viver, e ali tem uma chama que pode ser reacendida em algum momento. Por isso que ele tem esse pesadelo, eu acredito, né? Não mostra o pesadelo que é, talvez tenha ligação ali com todas as coisas que ele fez, o que ele passou na vida dele, tanto que ele acorda no susto, vai lavar o rosto e ele fica pensando sobre isso, mas não consegue lembrar do seu sonho. E é ali que a gente conhece também a Arheit, eu não sei exatamente como se pronuncia o nome dela, mas é aquela moça bonitona que estava com o Ketil. E não, ela não é filha dele, na verdade ela é uma criada, ela é uma escrava, assim como o próprio Einar, só que ela é uma criada pessoal do Ketil. Provavelmente a mulher que cuida dele e tudo, mas não acredito que seja tipo uma concubina ou então tipo uma mulher que ele usa ali. Pode ser, mas eu acho que não. De toda forma, o Einar acaba vendo ela, eles acabam trocando uma ideia, a gente conhece um pouquinho mais sobre o Einar também, que ele também tem ascendência nórdica, então é por isso que ele consegue falar os dois idiomas, tanto o inglês quanto o nórdico. E aí eles começam ali a trocar uma ideia e ela parece ter gostado dele, achou o rostinho dele bonito, né? Tanto que ele ficou super sem graça, e quem não ficaria sem graça? Aquela mulher é muito bonita e ela parece ser uma pessoa muito gente boa. E é então que o Einar ali já tá se apaixonando, é o nosso cara bobão do anime, vamos dizer assim, o sincerão que troca o pé pelas mãos, às vezes ele tem umas atitudes meio impulsivas assim, que é uma loucura, né? E é então que eles são chamados ali pelo Raposo e pelo Texugo. O Einar estranha, né? Por que esses caras aí que são soldados, têm espadas e tudo, estão levando eles, né? Não são soldados, são visitas só, guarda-costas, estão levando eles, e aí eles levam lá para aquele cantinho onde eles estavam bebendo, que parece que tem ali os outros guarda-costas ou então a sua turminha. Nisso tá lá o Omar com a espada e o Raposa começa a falar ali, né, pro Omar, ó, corta, fatia ele aí, é só matar, filho. Você vai virar um homem assim que você matar esses caras aqui. Só que o cara tá se cagando de medo. Por quê? Porque ele não tem coragem de ser um guerreiro, ele apenas quer ser considerado um homem. Mas é tão mimado que ao mesmo tempo ele acaba não se tornando um homem e se comporta como uma criança, como um pré-adolescente. E por isso que ele fica com esse medo a todo momento. O Omar, na verdade, ele só precisa amadurecer. Claro, de outras formas, como o próprio Thorfinn precisa amadurecer, o Einar também. Todos eles podem amadurecer em cada caminho que eles forem trilhando, e cada caminho é diferente um pro outro. E é então que o Raposa fica bravo que o Omar não faz nada e não faz nada, o Einar percebe que eles vão ser mortos ali, e aí o Einar, né, resolve assim, não, se salva, Thorfinn, pode fugir, eu vou parar ele aqui. E aí ele vai lá, se joga em cima do Omar, né, fica segurando ele para que ele não corte, mas o Omar não vai fazer nada, né, mesmo que ele não tivesse pulado, nada disso aconteceria. E aí o pessoal começa a curtir, né? Porque eles gostam ali de uma briga, a gente já viu na noite passada que eles estavam bebendo. Os caras gostam de uma briga, ficar se jogando lá do precipício, dar soco na cara um do outro, fazer essas briguinhas. E eles se divertem simplesmente com a selvageria do ser humano. O prazer de uma luta, uma adrenalina, uma batalha, porque quem não gosta de uma adrenalina? Todos nós gostamos. Nós só não gostamos de ser feridos no final das contas, né? Mas de toda forma o Raposa fica indignado quando o Thorfinn acaba falando assim, ó, pode me cortar aí, não precisa cortar o Einar não, você só precisa de um cara pra matar, né? Mata eu logo de uma vez. Porque pelo que a gente viu nesse episódio e nos passados, além de perder os seus objetivos, perdeu também toda a vontade de viver. O Thorfinn perdeu tudo literalmente, ele já não liga mais pra nada, se ele vai viver, se ele vai morrer, não importa. E indignado com isso, o Raposa chega em cima dele, já que o Omar não vai matar ele, pega lá a espada e começa a desferir vários golpes de espada em cima dele, dizendo que todos nós sentimos medo, mas principalmente o medo da morte. E é por isso que os guerreiros ganham dinheiro,
com o medo, porque todos temos o medo de morrer. Então, a partir do momento que uma pessoa atenta contra a sua vida, você tem o medo de ir, sei lá pra onde, né, sem morrer e tudo. Você quer continuar vivendo, a gente tem essa vontade de viver. Só que o Thorfinn já perdeu todos os seus objetivos e tá praticamente numa depressão profunda. Então é por isso que ele olha ali pro Raposo e fala assim, tudo bem, mas por que eu deveria temer a morte? Eu tenho que continuar vivendo porque eu tenho medo da morte? É claro que o sentido que ele fala não é exatamente esse. Na verdade ele diz, para que eu vou temer a morte se não tem nada de bom na vida? Não existe nada de bom na vida. E eu acho que a indignação do cara com ele não é só por essas palavras e porque ele combateu ele. Principalmente fazendo o Raposa e as outras pessoas ao redor começarem a pensar, será que a gente só vive pra não morrer no final das contas? Mas ele se indigna mais porque provavelmente ele já viu coisas que ele considera boas na sua vida e ele vê uma pessoa ali totalmente fora daquele escopo. Então ele fica mais revoltado ainda e começa a corta até um pedaço ali da orelha do Thorfinn, e o Thorfinn não grita de dor, não fica com medo, não pede perdão por nada, fica lá parado, só recebendo os golpes e esperando a sua morte derradeira. É nisso que o Cobra acaba aparecendo. Cobra esse que estava dormindo na casa de um velho, parece ser o seu pai, e aí ele é tipo um visita, um guarda-costas ali. Tanto que ele trabalha com o Raposo e o Texugo. E é então que ele sai ali de onde ele estava, pega o seu cavalinho, chega lá. Primeiro ele estava só bisoiando, mas ao ver ali a brutalidade ali do cara, ele resolve dar uma interferida, embora eu acho que ele vai esperar para ver o que o Thorfinn quer dizer com tudo aquilo que ele está dizendo. Porque é então que ele impede ali o Raposa, que estava pé da vida. Raposa esse que trancou ali o Fiofó. E aí então foi lá e pum, deu um soco no cara e fala assim, explica aí por que vocês estão fazendo essa palhaçada aqui com os escravos do Ketil, né? Porque eles estão machucando os escravos do Ketil e não o Omar. Se fosse o Omar, tudo bem, a gente tá ali naquela hierarquia ali da fazenda, ele é o filho, então meio que tudo bem, se ele quer fazer, beleza, a gente não vai impedir. Só que os próprios guarda-costas que não foram contratados para isso, fazendo isso, bom, acaba sendo um prejuízo para o dono dos escravos, né? Então acredito que ele agiu ali nesse momento muito por conta disso. E é então que a gente termina o episódio. Mas essa discussão ficou muito interessante, porque principalmente esse pensamento de viver e o medo da morte. Nós vivemos porque temos o medo da morte ou porque procuramos algo na vida que possa nos trazer a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer? E quando eu digo o prazer, eu não digo só os prazeres que a gente considera, por exemplo, mundanos, quando a pessoa vai falar, que é o prazer sexual, o prazer de ter as coisas, o sucesso e tudo, mas sim a felicidade, a satisfação de viver, né? Os motivos verdadeiros para o qual você vive. Ou seja, coisas que, por exemplo, você gosta de fazer ou pessoas que você conhece no caminho, que você quer conviver mais tempo com elas, você quer compartilhar os seus sentimentos. Então, são as pessoas que nós fazemos nos caminhos, os nossos objetivos todos sendo traçados, e aí então a gente encontra o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido do porquê você continua vivendo. Só que quando você perde objetivo, desejo, paixão, esse tipo de coisa, até mesmo quando o seu desejo é algo como a vingança, que era o do Thorfinn, a pessoa desmorona por completo e precisa se reconstruir novamente, amadurecer e aí conhecer de verdade o verdadeiro sentido da vida para ela. Porque o sentido da vida tem várias respostas para várias pessoas diferentes. Cada um tem um pensamento de qual é o seu sentido da vida. Eu acredito que o Thorfinn, ele está nessa caminhada e junto com o Einar, eles não só vão amadurecer, como eles também vão encontrar uma saída mesmo depois deles terem perdido tudo. Então esse episódio foi muito bom, falando sobre esse medo da morte, a vontade de viver, o que tem de bom na vida. De fato tem coisas ruins, não tem como negar, tem vezes que não dá vontade de viver, vamos dizer assim, mas é muito interessante como a vida ela tem altos e baixos. Ela tem esses baixos, mas ela também tem os seus altos, ela também tem os momentos onde você fala, poxa, é bom eu estar vivo, para poder viver essa experiência que eu tô tendo agora. Então, cara, eu achei muito interessante, é algo que rende muitos minutos aqui, mas eu não quero ficar enrolando, porque esse foi o ponto desse episódio. Aguardo muito pelo próximo e vou estar te aguardando aqui no próximo, viu? Espero você na segunda que vem e o Mano Joe aqui tá indo nessa. Até uma próxima, um beijo no coração e não se esqueça de deixar aí nos comentários as suas reflexões e os seus pensamentos. Fui, até uma próxima e valeu!